Olá! O Judiciário em Evidência de hoje destaca a importância do trabalho dos conciliadores voluntários. E ainda, Semana Nacional da Conciliação mobiliza o Judiciário cearense. E Escola Superior da Magistratura do Ceará possui biblioteca com quase 13 mil exemplares no acervo. A Biblioteca da Escola Superior da Magistratura do Ceará possui acervo de 12.857 exemplares. Inaugurada em 25 de novembro de 2009, a biblioteca recebeu o nome do juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho. Nós temos um acervo que conta com livros, monografias, periódicos técnicos científicos, enciclopédias, dicionários, mas uma das obras mais raras que nós temos no nosso acervo hoje é, sem dúvida nenhuma, os manuscritos de Clovis Bevilacqua. Magistrados, alunos, servidores, terceirizados e estagiários do Judiciário podem utilizar os serviços da biblioteca da SMEC. O público externo também tem acesso, mas a consulta pode ser feita apenas no local. Pessoas ligadas academicamente ou institucionalmente à biblioteca podem fazer pesquisas, reservas e renovação de livros por meio do site da SMEC. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 6 da noite, de segunda a sexta-feira. Excepcionalmente, fica aberta das 8 da manhã ao meio-dia, nos sábados, quando tem aula. O livro Palavras e Admirações conta a experiência do desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha quando foi presidente do Tribunal de Justiça do Ceará e do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Apresenta também a fase em que o magistrado atuou como diretor do Fórum Clovis Bevilacqua e da Escola Superior da Magistratura do Ceará. A obra traz ainda reflexões sobre a reforma do judiciário, a formação da magistratura e o papel das escolas judiciais. Atual presidente da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Fernando Ximenes ingressou no Judiciário no ano de 1994, em vaga destinada ao OAB Ceará, pelo critério do 5º Constitucional. O magistrado explica a escolha do título Palavras e Admirações para o livro, publicado pela Edições UFC. Então pedi várias sugestões de título e o Fernandinho Costa, que é um amigo meu e publicitário, ele olhou e disse, pô, rapaz, já que tu está falando de prefácios, de discursos, coloca aí um título, Palavras e Admirações. Aliás, no começo ele diz Prefácios e Admirações. A obra foi lançada no dia 28 de novembro, no Ideal Clube de Fortaleza. O evento reuniu familiares, amigos e autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. A apresentação da obra foi feita pelo professor Filomeno Moraes, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Entre os artigos que compõem o livro, há diversos que tratam das questões atinentes ao judiciário, principalmente o papel da reforma do judiciário e a sua dimensão, o papel das escolas judiciais, que é algo muito importante, e questões outras afeitas à problemática do Poder Judiciário. Fernando Ximenes também é professor adjunto de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFC e membro do Instituto dos Advogados e do Instituto dos Magistrados do Ceará, da Academia Cearense de Retórica e da Academia de Ciências Sociais. Eu não sou um escritor nato, mas eu pretendo escrever alguns livros, pretendo fazer uma terceira edição do meu livro de controle de constitucionalidade das leis e talvez reunir alguns artigos jurídicos que eu tenho aí em diversas revistas e fazer uma coletânea de textos como esse aí. É muito prazeroso a gente poder externar o que a gente pensa através de uma publicação. Além dos cursos de pós-graduação, os debates de temas jurídicos fazem parte da programação da SMEC. Seminários, palestras, reuniões, treinamentos, lançamentos de livros e outros eventos estão na programação da escola. No dia 14 de agosto de 2013, houve a aula-espetáculo do escritor, advogado, professor e teatrólogo paraibano Ariano Suassuna. Ele falou para quase 200 pessoas, entre magistrados e servidores da Justiça cearense. Raízes populares da cultura brasileira foi o tema da aula-espetáculo. O escritor de 86 anos ensinou e divertiu o público, especialmente ao apresentar fotografias das viagens pelo Brasil. As fotos estão no livro O Decifrador, do artista plástico Alexandre Nóbrega.
Nos dias 26 e 27 de setembro, a escola sediou o 2º Seminário Internacional de Direitos da Mulher. O encontro debateu sobre os principais aspectos jurídicos, políticos, sociais e psicológicos que envolvem a violência doméstica. Entre os assuntos, estiveram as ações do Judiciário e do Ministério Público do Ceará para enfrentar a violência contra a mulher. O seminário foi realizado pela Secretaria de Assuntos da Mulher Magistrada da Associação dos Magistrados Brasileiros. Teve apoio do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, da Justiça Federal, da Prefeitura de Fortaleza e da ESMEC. No final de setembro, foi realizado curso para profissionais de cartórios. Eles aprenderam técnicas em conciliação. O objetivo é resolver amigavelmente conflitos envolvendo bens materiais. O treinamento é de responsabilidade do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará, que tem como supervisora a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. A medida está de acordo com o provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Ceará e com resolução do Conselho Nacional de Justiça. No dia 5 de novembro de 2013, teve o lançamento do novo volume da revista Temes, que apresenta artigos de magistrados e de servidores da Justiça do Ceará. A Temes, publicação da ESMEC, possui triagem de 300 exemplares. É distribuída gratuitamente para alunos e professores da escola, bibliotecas, universidades, escolas de magistratura e institutos de pesquisa. Também pode ser consultada no site www.tjce.jus.br/ESMEC. Na ocasião, teve a palestra do professor de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Juarez Freitas. Ele é mestre em Filosofia, doutor e pós-doutor em Direito. É presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público e do Conselho Editorial da revista Interesse Público. A palestra foi sobre a nova hermenêutica jurídica. A 7ª Semana da Conciliação, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais, ocorreu de 2 a 6 de dezembro, em todo o Brasil. No Ceará, a abertura da semana foi realizada no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. Com o slogan "Quem concilia sempre sai ganhando", o mutirão tem o objetivo de solucionar conflitos de forma consensual, disseminando a cultura de paz e diálogo entre as partes. A conciliação, isso apaga rancores, apaga ressentimentos, é melhor do que essa litigiosidade interminável. Há um ganho de causa muito grande para todos, ganhar tempo, ganhar em espécie de bem-estar, muitas vezes uma amizade é restabelecida, muitas vezes naquela família a paz volta a reinar. E o custo também para o Poder Judiciário, para você ter uma ideia, cada processo custa ao Poder Judiciário cerca de R$ 1.200. Uma novidade desta edição no Ceará é a ferramenta Quero Conciliar, disponível no site do Tribunal de Justiça. Com o sistema, as partes ou os advogados podem cadastrar processos para conciliação. Este ano, foram agendadas 13.134 audiências de conciliação no Estado. Em 2012, houve 9.228 acordos. No Fórum Clóvis Bevilacqua, a Semana da Conciliação mobilizou muitos à procura de um acordo. Foi para tentar se entender com o dinheiro do menino ficar direitinho, né? Tá. Tinha dia que dava, tinha dia que não dava. Agora acertou, mas foi bem. Senti que foi positiva a audiência, né? Quem não participa da Semana Nacional da Conciliação pode agendar audiências a qualquer momento por meio do link Quero Conciliar ou pessoalmente nas unidades da Justiça. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal acompanha rotineiramente a solicitação dos interessados. A vara já tem a prática de toda a última sexta-feira do mês, independente da semana de conciliação, nós promovemos audiências aqui nos processos que estão em tramitação, né, neste juízo. Essas audiências de conciliação, incorporadas pelo Judiciário, né, através das campanhas do CNJ, vem surtindo grande efeito em relação às demandas que nós temos aqui nas varas cíveis. Cerca de 50% a 60% dessas audiências a gente consegue converter em acordo. No próximo bloco, o Judiciário em Evidência fala sobre o trabalho dos conciliadores voluntários. Até já! Para conhecer os desembargadores do Tribunal de Justiça, basta acessar o site www.tjce.jus.br, clicar na seção Institucional, depois em Tribunal de Justiça e em Composição.
A Justiça de todo o Brasil acabou de promover a Semana Nacional da Conciliação. O movimento de pacificação é resultado do trabalho de magistrados, servidores e conciliadores, muitos deles voluntários. Para falar sobre a atividade voluntária, eu recebo o juiz aposentado Edmo Magalhães Carneiro e a defensora pública aposentada Aspásia Cristina Dias Soares. Sejam bem-vindos. Doutor Edmo, onde o senhor atua e como desenvolveu a aptidão para ser conciliador? Eu atuo desde que me aposentei, há 6 anos, na Central de Conciliação do Fórum Clóvis Bevilacqua. E a aptidão para a conciliação, naturalmente, é coisa... Porque eu 35 anos de magistratura, acho que foi tempo suficiente, tempo bastante para essa vivência, a convivência com os problemas do diário que acontece na Justiça. E a senhora, doutora Aspásia, onde a senhora atua e como começou na função de conciliadora? Eu atuo na Central de Conciliação do Tribunal de Justiça. E o fato de ser defensora pública, iniciar a minha carreira fazendo exatamente a triagem dos processos, foi onde eu adquiri prática para fazer conciliação. Então, fui chamada pela doutora Edith Bringel e desde 2007 estou aí como conciliadora. Doutor Edmo, qual é a função do conciliador? Olha, essa questão da conciliação, inclusive eu já escrevi 2 livros a respeito disso. A conciliação é uma tentativa de composição das partes, porque é uma oportunidade em que as partes têm de ver, de discutir o seu processo num ambiente fora do juízo. Daí eu dizer que é muito oportuno o tribunal, o Conselho Nacional de Justiça, criar esse núcleo de conciliação e aproveitar a experiência do magistrado aposentado. Aqueles bondosos, aqueles que são dedicados, como eu faço isso já há 6 anos, para mim é uma terapia. Eu me sinto bem quando eu concilio as partes, com certeza. Doutora Aspásia, por que o conciliador não pode analisar provas? Porque na conciliação você não vai examinar o mérito da questão. Você apenas vai tentar fazer um acordo entre as partes. A gente pode dar soluções para que as partes cheguem a um acordo diminuindo o tempo e o custo da ação. Então não há discussão do mérito, então não tem por que examinar as provas. Doutor Edmo, o conciliador ele é uma espécie de psicólogo? Mas na área da família. O psicólogo pode entrar, pode ter um bom sucesso, pode ter um bom resultado. O psicólogo, outra atribuição, outra atividade social. Mas no direito civil, no direito processual civil, eu vejo necessidade do conciliador conhecer o direito, para não procurar transigir, prejudicando o direito da pessoa. E a pessoa, o autor da ação, ele vai ser conscientizado do que ele está postulando e da possibilidade de vitória. E, reciprocamente, o réu, ele está no debate. Eu analiso o fato na frente dos 2 advogados, não vou julgar o processo, que o juiz do feito não pode comentar, mas eu entendo que seja proveitosa essa discussão a respeito do próprio mérito, porque se a parte sabe que tem direito, ele pode transigir pelo imediatismo, ele quer logo o resultado, quer antecipar o resultado. Doutora Aspásia, a conciliação pode ser aplicada a todo tipo de processo? Grande parte, mas, por exemplo, nos crimes contra a pessoa, como homicídio, nos crimes da Lei Maria da Penha, também isso aí não pode haver conciliação, não pode ser aplicada a conciliação. Existe crimes contra por exemplo, o bem público, o bem da pessoa e tudo, e há a possibilidade de haver uma conciliação. É bem da verdade, a conciliação, o ato processual, a conciliação integra o procedimento. O juiz é obrigado a tentar a conciliação na sequência do procedimento, tanto no cível, com o direito disponível, quanto no direito de família. É um ato processual. Doutor Edmo, uma pessoa é obrigada a comparecer à audiência de conciliação? É como eu lhe digo, a conciliação é um ato processual, é um momento processual. Mas quando ela passa para a Central de Conciliação, extra-juízo do feito, a lei não impõe a obrigatoriedade da conciliação. Se ocorrer a conciliação como parte integrante do procedimento, aí sim, é obrigatório. Porque é um ato preliminar, é um ato inicial
da instrução é a tentativa conciliatória. Aí, enquanto compuser o procedimento, aí o comparecimento das partes é obrigatório. Na central de conciliação, em qualquer tentativa de conciliação fora do juízo, não há obrigatoriedade para as partes comparecerem. Doutora Aspásia, durante a audiência de conciliação, é necessária a presença do advogado? Bem, lá no tribunal, a gente só faz com a presença do advogado. Porque o advogado vai exatamente falar para a parte os seus direitos. Ela está ali, o advogado está ali para defender a parte. Então, ele é que vai orientar a parte no que é que ela deve fazer, porque embora o conciliador possa dar sugestões, possa apresentar assim, soluções, mas quem vai direcionar a parte, aceitar ou não o acordo é o advogado. Que muitas vezes a pessoa não tem tanto conhecimento jurídico dos direitos. Não tem conhecimento jurídico, exatamente. E no fórum? A presença do advogado não é imprescindível. Daí eu haver dito e repetir que na conciliação, na minha visão, na minha ótica, é aconselhável exatamente a pessoa que se dispuser a ser um conciliador conhecer o direito. Porque se a parte eventualmente comparece numa sessão de conciliação e não se faz acompanhar do advogado, o conciliador deve conhecer o direito. Deve conhecer o direito para não transigir com o direito da parte, não causar prejuízo a qualquer das partes. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco continua a entrevista sobre o trabalho dos conciliadores voluntários. Informações referentes ao Judiciário do Ceará você encontra no Telejustiça. O telefone é 85-3216-6000. Estamos de volta. O assunto em debate é o trabalho dos conciliadores voluntários. Os nossos convidados são o juiz aposentado Edmo Magalhães Carneiro e a defensora pública aposentada Aspásia Cristina Dias Soares. Doutor Edmo Carneiro, esse movimento de pacificação social já tem resultados? Pela minha experiência, que já estou com 6 anos da central, é proveitoso o trabalho, porque a gente se sente feliz. Eu me sinto feliz, me sinto satisfeito quando eu consigo uma composição. Na minha avaliação, 80% das audiências às quais comparecem as partes, a gente consegue conciliar. Doutora Aspásia, o acordo entre as partes é sempre a melhor decisão? Eu acho, por questão de tempo, de custos e de diminuir o número de processos, né, no Poder Judiciário, inclusive no tribunal, que tem muito processo. Agora, no Tribunal de Justiça, pegando até aqui a palavra do doutor Edmo, no Tribunal de Justiça é bem mais difícil você fazer um acordo. A gente faz, inclusive quando eu faço, tem dias que eu faço dois em seguida, aí eu saio vibrando. Mas é difícil porque uma parte já é vencedora, entende? Então, a gente consegue fazer acordo quando o processo já tem muito tempo, que a parte já está cansada, entende? Está doido para terminar o processo e receber o seu dinheiro, seja lá como for. Então, aí a gente consegue, mas no fora é bem mais fácil fazer um acordo, porque não tem nenhuma parte vencedora, né? Doutor Edmo, nos processos das varas de família que envolvem os sentimentos, o consenso pode reatar laços familiares? Já tem acontecido que muitas vezes os pais, ou o pai ou a mãe, usa os filhos para se vingar do cônjuge. E quando se consegue, a gente procura sempre focalizar que a questão, especialmente a questão de alimento, é mais para os filhos. A gente procura sempre orientar os pais que se distanciem do problema pessoal deles e focalize a amizade do filho, que esse filho amanhã vai crescer e ele vai guardar algum sentimento dos pais quando eles foram objeto do litígio entre os cônjuges. Eu consigo, sim, muito frequentemente, essa incidência do acordo na área de família é maior do que nocível. Normalmente, quando o casal comparece à tentativa de conciliação, o resultado é proveitoso. Um percentual considerável, salvo quando há uma pirraça
de qualquer um dos cônjuges que quer aproveitar o processo para se vingar do outro. Aí é quando aparece o trabalho de uma psicóloga, de uma pessoa, de um conciliador, que tem conhecimento dessa área de psicologia, né? Doutora Aspásia, o acordo obtido durante a conciliação, ele pode ser descumprido? Não, porque ali é um ato jurídico. Se descumprir, dependendo do caso, pode ir. Agora, no tribunal, o que é que acontece? Volta tudo, vai para o relator e continua o processo. Porque é um ato jurídico que tem que ser cumprido. Doutor Edmo, quem pode ser conciliador voluntário? Primeiro que eu acho que precisa ter uma qualificação. Ser conciliador não é apenas querer ser, é ter condição para tal. Você tem que ter uma formação. Está havendo curso aí na escola da magistratura, havendo curso de conciliação, porque o conciliador voluntário é um custo zero para ele, para o trabalho. Não são muitas pessoas que se propõem a isso, né? A menos que você tenha uma atividade paralela, como é o caso do aposentado, seja do Ministério Público, seja da magistratura, seja da Defensoria Pública, já tem com o que sobreviver e emprestar gratuitamente a sua colaboração em outro setor. Então, quem deveria exercer, é este ponto de vista que eu defendo, quem deveria exercer este mundus gratuito era exatamente o magistrado aposentado, somando pela experiência e a credibilidade que ele pode transmitir para os próprios advogados e os seus constituintes. Quem não tem experiência, quem não conhece o direito, dificilmente ele terá condição de tentar uma conciliação, diferentemente do que acontece com o direito de família. Porque o direito de família existe sim o direito, que é a grade, mas existe também o cotidiano, existe o psicológico, existe outra área na convivência do casal que transcende ao direito em si. Então, o psicólogo, outros profissionais, outros advogados com a Defensoria Pública, que tem experiência de fora, pode fazer. Normalmente, quem exerce o papel de conciliador é o juiz, o desembargador, o defensor e o promotor, aposentados. Doutora Aspásia, Cristina, é preciso gostar dessa atividade de conciliador? E lá todo mundo vê que eu gosto muito. Quando eu consigo um acordo, eu já passei 1 hora fazendo audiência para conseguir um acordo. E saio vibrando, sempre saio vibrando quando eu faço um acordo. E você precisa gostar mesmo. Ter paciência. Às vezes você deixa a parte, como é que a gente diz? Falar sobre o assunto, às vezes sobre até o mérito, que não é para discutir, mas eu deixo porque eles estão querendo extravasar. Então eu deixo que eles extravasem bastante, porque depois de extravasar, ficam mais calmos e termino fazendo o acordo. Já fiz audiência assim, desse jeito. Deixei falar, depois entrei, procurei dar uma solução e eles acataram. Mas já tive mais de uma audiência que durou assim, cerca de 1 hora. Tendo aquela paciência de deixar que eles conversassem. Doutor Edmo, o trabalho do conciliador ele é diário? São normalmente quantas sessões? Da minha parte, pelo menos lá os colegas que estavam trabalhando comigo, era 1 dia por semana. 1 dia por semana. E é muito interessante essa história da conciliação, na maneira como eu a vejo, esse debate, que alguém não concorda, mas eu aceito e faço, a discussão do próprio mérito. Não em julgamento, mas a discussão em tese. A discussão em tese do mérito questionado nos processos. Tanto que, quando não se consegue uma conciliação naquela sessão, logo depois as partes vão refletir e terminam fazendo o acordo e formalizando petição para o juiz do feito, pedindo homologação. Fruto, naturalmente, do debate, do esclarecimento do conciliador, com experiência judicante, que faz comentário a respeito da matéria, tanto de um lado quanto do outro, no que diz respeito à petição inicial e os fatos contestados. Esse comentário que o juiz faz, independentemente de julgamento, mas um comentário circunstanciado, é bastante para uma reflexão, ainda que não faça naquela sessão extrajudicial de conciliação, mas logo depois as partes transigem e entram no consenso e formalizam o pedido diretamente ao juiz do feito, compondo a lide. É muito comum acontecer isso.
No tribunal são realizadas quantas sessões e qual a periodicidade? Para cada processo, uma sessão. Então, cada dia tem um conciliador e aquele conciliador resolve o processo naquele dia. Acontece, às vezes, no tribunal, exatamente, tem advogados que não vão para lá sem saber nem o que é que causa o processo, nem não conhecem nem a parte, nem nada. Então, eles ficam com o nome do processo, com o nome da parte, para conversar e voltar, e às vezes realmente já mandam, e orientam até mandar por escrito e pedir para ser homologado. Já acontece de eles voltarem, mas só numa sessão é resolvido. Todas as semanas acontecem audiências de conciliação? Toda semana. Cada dia é um conciliador. É segunda, terça, quarta e quinta. Aí na sexta é para os funcionários já organizarem aqueles processos que foram feitos durante a semana, o acordo, ou que não deu em acordo, nem nada. São 4 conciliadores voluntários? 4 conciliadores voluntários. Tem 2 juízes, um desembargador e uma defensora pública, que sou eu. Doutora Aspásia, existem cursos para ser conciliador? Agora existe. Né? Quando eu entrei, não. Eu também não fiz curso, mas também o melhor curso do que defensora pública não existe. Porque o defensor público, como você falou, é tudo. É psicólogo, assistente social, tudo. Então, e eu iniciei exatamente fazendo acordo, fazendo a triagem, eu conversava diretamente com o assistido. Então, eu aprendi muito a fazer acordo. Então, eu já entrei com esse saber, né? Então, eu consigo fazer acordo pelo que eu aprendi na Defensoria Pública. Doutor Edmo, esse trabalho voluntário que vocês fazem, mesmo depois de aposentados, ele revigora também? Naturalmente, você é um deleite. Ora, a pessoa que passou tantos anos exercendo a judicatura por dedicação, com amor, eu falo por mim, eu me sinto bem prestando esse serviço voluntário e gratuito. Para mim é gratuito e é gratificante. Eu me sinto remunerado e muito bem remunerado psicologicamente. Com certeza, para mim, eu fico feliz, como a doutora Aspásia falou, eu fico feliz quando eu consigo conciliar. Eu agradeço aos senhores pela entrevista. O Judiciário em Evidência está terminando. O nosso site é tjce.jus.br. O Twitter é @tjcenoticias. O Facebook é TJC Oficial. Até semana que vem.